Versa Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Mais uma versão aqui do nosso querido Versa Pod Videocast. Estou com meu amigo aqui, Ricardo Castilho, e sempre com convidados com muita relevância, com muito carinho, né, com muita dedicação e, acima de tudo, com muita técnica também. E, por que não, com muita emoção. Mas hoje, Castilho, quem é que é o nosso convidado? Olha, é uma honra receber aqui jornalista, dentre outras coisas que ele vai dizer, vamos perguntar, André Porto Alegre. André, muito obrigado pela sua presença. Como o Renato falou, assim, são pessoas incríveis. Então, mais uma versão do Versa. André, Gesto de Gestão Porto Alegre. Pois é, o André, nós queremos saber, então vamos começar certo, aqui o nosso tudo bate-papo com os agradecimentos pela sua presença. A gente sabe que as agendas são muito difíceis, mas você nos honra aqui com a sua presença e saber um pouquinho da sua trajetória, André. Perfeito. Conta para nós aí. Começando pelo primeiro- nome, Porto Alegre. Porto Alegre. Pois É. Eu até... bom, antes de mais nada, obrigado, parabéns, eu acompanho, sucesso, a iniciativa, e me sinto até... É muita responsabilidade vir depois de tantas pessoas que tiveram aqui, né? E é muita responsabilidade mesmo. Mas eu, quando estava no caminho, eu pensei que realmente eu ia ser perguntado sobre o meu sobrenome. Até por conta da curiosidade, né? O meu sobrenome, eu sou gaúcho, eu estou há 42 anos em São Paulo, mas eu sou gaúcho, né? Vim para cá quando tinha muito jovem ainda. E o meu sobrenome, eu faço parte de uma família relativamente tradicional em Porto Alegre, que não se chamava Porto Alegre, isso é que é o curioso, né? Era uma família portuguesa com o sobrenome Gomes. E ao chegar em Porto Alegre, que não se chamava Porto Alegre, eles eram intelectuais, professores, poetas, etc. e tal, e numa ocasião, o príncipe regente, Dom Pedro II, passando pela localidade, teve uma reunião com os notáveis da época, e lá estavam os Gomes, né? Não sei se notáveis ou não, mas estavam lá num encontro e fizeram um pedido para Dom Pedro II para que o sobrenome fosse modificado, porque havia um estelionatário, na época, dizia-se, né? Meu avô contava isso, né? Um estelionatário de nome Gomes também, e que maculava, de uma certa maneira, a atividade deles como intelectuais, etc. E Dom Pedro II, muito solícito, etc. e tal, disse assim, não há problema nenhum, vamos mudar o sobrenome. Que sobrenome os senhores querem? Isso é que tem, os registros são nesse sentido. E eles, sabendo que a cidade ia passar a se chamar Porto Alegre, falaram assim, Porto Alegre. E Dom Pedro II achou muito interessante e teria dito, não, perfeito, não há problema nenhum, com uma única condição, que todos os homens têm o seu prenome iniciado com a letra A. E a partir de então, a família Porto Alegre, ou um ramo dela, do ramo que eu faço parte particularmente, que seguiu isso, porque fomos todos muito, muito devotos a essa determinação de Dom Pedro II. Por que né? será? Não, o que se pensa hoje é que ele tinha que estabelecer uma condição para essa mudança. Tanto é que no começo a família usava Gomes Porto Alegre. Nós temos diversos Gomes Porto Alegre. E o primeiro que veio era Antônio, então pode ser que ele tenha feito alguma coisa, porque quem estava lá tinha o nome iniciado com a letra A. A gente não sabe muito bem o porquê que teria feito essa exigência. Uma exigência absolutamente. Existem ramos da família, não é tão grande assim, mas que não usam a letra A. Mas o meu ramo, curiosamente, usa muito. Eu tenho um filho, Alexandre, eu me chamo André, meu pai era Alfredo, meu avô Alcindo, meu bisavô Alfredo, e assim sucessivamente nós fomos seguindo. E a curiosidade disso é que quando eu comecei a namorar, né, e já sabia que era, né, com quem eu ia me casar, ou eu queria, pelo menos era uma pretensão, mas muito assustado com essa exigência, ou na minha cabeça, que havia uma exigência de ser com A, eu quando começo a namorar, eu falo, já no primeiro dia, eu disse, olha, preciso te contar uma história que na minha casa a gente vê. E viemos efetivamente a ter, né? Eu tô junto há 41 anos também, então foi absolutamente fácil. Eu disse assim, olha, eu preciso te contar, etc. E eu gostaria muito que você cogitasse que na eventualidade de virmos a ter um filho que o prenome fosse iniciado com a letra A,
ao que a Maura, né, só para topou, e nós temos efetivamente um filho, Alexandre, que gosta muito dessa história também. Então há uma possibilidade disso ter continuidade. Vai Hoje, seguir menos pelo Dom Pedro II, com todo o respeito, mas muito mais pelo que se transformou, inclusive, internamente na família essa história. Então, por isso, o sobrenome Porto Você Alegre. viu, Castilho? Mas olha que vem da realeza, então é uma coisa Não, espetacular. Note que o jeito que ele se posiciona, que ele fala, isso ele traz fidalguia. Então isso representa que, com certeza, ele tem sangue azul mesmo não, nas veias. não. Seja da obrigação legal ou outra condição hereditária, né, que ele não quer contar aqui para nós. Até porque o André Porto Alegre, cumprimentando, né, a postura dele, é jornalista, já teve passagem por vários veículos e agências muito famosas, mas hoje ele não é um dos maiores, ele é o maior consultor para escritórios de advocacia, para atividade jurídica aqui da América Latina, talvez até do mercado americano, porque ele fala muito, inclusive tem um canal, né, chamado Gesto de Gestão, com o Lupe e com a querida Daniele Serafino, com o Gesto de Inovação, que ele cita muito precedentes estrangeiros, americanos, europeus, etc. Recomendo aqui o Gesto de Gestão, agora com sangue azul nobre aqui do Porto Alegre. Total Com nobreza, certeza, com certeza. espetacular. Mas essa foi uma necessidade, né? Eu percebi em um determinado momento, primeiro o tamanho do Como é que mercado foi da a advocacia. transição? Saiu do... Ela é muito curiosa e eu acho que as transições elas são relevantes, né? A gente vive de transições, né? Eu costumo colocar que eu tenho quatro eu estou no meu quinto bloco, né? Se eu fosse uma minissérie, eu estaria no meu quinto episódio sobre o ponto de vista de desenvolvimento profissional, né? Eu começo nos veículos de comunicação mesmo, dando inclusive a Folha de São Paulo, foi um dos veículos do qual eu fiz parte. Mesmo tendo muita proximidade com o Estado de São Paulo, sempre tive uma relação muito boa, que foi entendê-lo sobre o ponto de vista comercial. Eu sou um jornalista que, desde o começo da minha carreira, tive uma preocupação como é que os veículos se financiavam, né? Porque a gente não se dá muito bem conta de como é que as coisas chegam em casa todo dia de manhã, ou como é que o rádio chega, né, nos nossos carros, né? Como é que a televisão chega nas nossas salas. Então, eu sempre tive uma atenção bastante grande na questão comercial. Eu começo esse primeiro bloco com os veículos de comunicação. Na época, década de 80, havia muitos veículos especializados. Havia uma tendência de veículos especializados e eu também me dedico a isso. E essa era uma forma de financiamento muito interessante, porque essa territorialidade de assuntos trazia realmente os recursos que esses veículos especializados necessitavam. A minha transição, a primeira transição é feita para o mercado de licenciamento. Eu trabalhei com Maurício de Souza durante muitos anos, né? Criador da Turma da Mônica, acho que todos sabem. Isso foi uma experiência interessante sobre o que era o licenciamento de marcas, que é uma atividade, é um instrumento da comunicação bastante interessante. Depois me torno sócio do Ziraldo no projeto do Menino Maluquinho, que foi um livro que fez muito sucesso entre as crianças, né? Um livro, Mônica, né? É um clássico. Eu né? fiz parte desse universo. Depois, a outra transição, eu fui para as agências de propaganda e tive aí a possibilidade de ser executivo. O Brasil. Presidente, né? Fui presidente de de duas empresas do grupo Young Rubicon, que é uma multinacional de publicidade com muita relevância na década de 90, sendo a primeira agência de propaganda, a primeira que eu estou dizendo em termos de faturamento, né? E foi uma experiência maravilhosa e uma experiência aí até de internacionalização, partindo do princípio que essas agências tinham referências, clientes internacionais e muita referência na gestão sobre o ponto de vista internacional. A outra transição eu vou para o cinema. Eu fui chamado pelo Grupo Severiano Ribeiro, que é conhecido pela marca Kinoplex, para conduzir a área comercial do Grupo Severiano Ribeiro. E aí foi uma outra experiência interessante, porque todo mundo é muito fascinado pelo cinema, né? O cinema encanta de uma forma que é impressionante como as pessoas se sentem envolvidas. E aí a minha última transição, a que eu estou vivendo agora, mas ainda vou ter muitas, viu? Queria dizer que eu ainda vou ter bastante, né? Eu vou fazer um recado aí. Só está começando. Só estou começando. E aí a minha última foi para o mercado da advocacia, onde eu sou convidado para ser CEO de um escritório
E aí, exatamente pela trajetória de executivo, tanto do Grupo Severiano Ribeiro como nas agências de propaganda, eu sou convidado para ser Foi CEO. CEO de Eu fui escritório? CEO de um escritório de advocacia. E aí eu fui convidado, não me neguei Do cinema para o escritório de advocacia. do cinema para o escritório. Como é né? complexa a atividade jurídica, né? E Só para sair do cinema. Não, e como existia na realidade, eu acho que esse é o grande sinal, carência nesse tipo de atividade de executivos que conduzem escritórios de advocacia. Tá, né? Muita. E só para a gente ter uma ideia, assim, o mercado da advocacia no Brasil é estimado em 150 bilhões de reais ano. Isso corresponde a alguma coisa como 1,7% do PIB brasileiro e é mais ou menos equivalente aos investimentos em saneamento o ano passado. Esse é um negócio da advocacia, que é uma questão... E quando eu fui pesquisar qual era o tamanho, como CEO, para saber qual era a parte nesse latifúndio, né, que me cabia, eu vi que o mercado não sabia. E aí é que começa toda uma trajetória de trazer um fluxo de informação para os escritórios para que facilite a gestão. Eu acredito que a gestão ela é fruto de conhecimento e de um fluxo de informação. E se você não sabe aonde você está inserido, você não sabe se você é grande ou pequeno, né? Se o negócio é de 150 bilhões, quanto é que eu faturo? Aí eu vou saber se eu sou grande ou se eu sou pequeno. Se o negócio é pulverizado ou é concentrado e assim Margem de sucessivamente. lucro, que é importante. Margens Exatamente. E até fundamentais. o CEO de um escritório faz todo sentido que tenha essa formação, essa tua experiência, porque o advogado não é administrador, né, Renato? Ele tem, claro, você tem que gerenciar, cuidar do teu escritório, mas quando o escritório é grande ou tem ou não grande, mas tem uma carteira de clientes que demanda uma gestão, uma governança com mais rigor, com mais profissionalismo, como o seu escritório. O seu escritório é um escritório grande, né? E você tem lá os departamentos de RH, então faz todo sentido. Eu também não sabia, isso eu não tinha, acho que, detectado, né, na sua trajetória aí, mas muito interessante. E a interessante. atividade jurídica, né, Castilho? A gestão de um escritório, ela é muito complexa. Além de, você citou, do advogado não ter esse precedente e não ter essas matérias, deveria até ter, né, essas Deveria. matérias de Gestão, pelo menos né? um mínimo de gestão, não tem. É muito difícil precificar, é muito difícil gerir pessoas, porque o pessoal de advocacia, na verdade, presta serviços. Sim. Então não fabrica nada. Não é sempre aquela rotina, fabricar um sapato. Então você tem serviços que hoje em dia são dinâmicos, inclusive. Então você tem que gerir pessoas, atualizar pessoas, interpretar o mercado, precificar algo que é dinâmico, que muitas vezes não tem parâmetro, que muda a todo momento, toda hora, e que é algo incerto, se for do lado contencioso, inclusive. Você não sabe como o juiz vai decidir desse daquele jeito. Agora você tem modelos de inteligência artificial que podem dar alguns parâmetros adicionais, mas é tudo muito delicado pela imprevisibilidade. Então, eu admiro o André, até brinquei, falei, ainda bem que veio do cinema, porque as variáveis são imensas, inúmeras, são maiores de qualquer outro negócio. Sim, Né? sim. E o curioso, né? Nós devemos ter hoje regularmente matriculado nos cursos de direito do Brasil inteiro alguma coisa em torno de 900 mil pessoas. O Brasil é o número 1 hoje em número de advogados, né? O Brasil é o número 1 do mundo. Do E eu mundo, vou lhe né? falar uma coisa que é muito interessante. São Se 1.500 somar, faculdades, Renato. e alguma coisa como Diretor, 800... Pessoal, Castilho, a gente nunca falou disso, é diretor de uma das maiores escolas de direito, Verdade. faculdades de direito aqui do Brasil. Dá para perceber aqui, né, por tudo que a gente faz, que a Escola Paulista de Direito está aqui. Faço esse registro com muita honra. Inclusive, tive o privilégio dele me convidar há 20 anos atrás, mais ou menos, talvez Mais um ou pouco menos. mais. O primeiro curso de pós-graduação, na época em Direito Eletrônico, foi ele que me convidou e foi ali que deu certo. Hoje devemos estar na 40ª turma, etc. Então, já agradeço em É um público também. sucesso. Aliás, e faço você, a referência. hoje, de direito digital, ele se tornou, se pulverizou, né? Mas nós temos o privilégio, a honra de ter sido a primeira, viu? Pelo menos que eu tenho notícias. Amém. Então, a partir dali, Amém. você chamava direito eletrônico ainda, né? Exatamente. E é curioso, e aí o doutor Castilho tem total condições de até corrigir, eventualmente, os números, né? Mas, se eu não me engano, alguma coisa em torno de 900 mil alunos regularmente matriculados. E não existe nos conteúdos programáticos das faculdades de direito no Brasil inteiro uma matéria de gestão. Com uma característica, doutor Renato, o advogado, em grande parte, é um empreendedor, porque
montar um escritório é um empreendimento. E ele vai para essa Uma aventura, startup. se não seguir... E uma startup, sem dúvida Escritório nenhuma. é startup. Exato. E se não seguir se não seguir a carreira da magistratura, do Ministério Público, das defensorias, ou não for o que a gente chama tecnicamente hoje de advogado assalariado, que são os executivos jurídicos das grandes empresas, ele vai ser obrigatoriamente um empreendedor. E grande parte desses profissionais vai montar o seu próprio escritório. Aqueles que não montarem vão trabalhar em estruturas aonde serão convidados, muitas vezes, para serem sócios e não têm um conhecimento porque ficam absolutamente... É muito curioso isso, e eu não estou criticando, né? Mas ficam muito voltados mais para o direito e menos para o negócio. Eu sempre costumo dizer, doutor Castilho, que os advogados gostam mais do direito do que do negócio. E poderiam, eventualmente, equilibrar esses conhecimentos no sentido de terem cada vez estruturas mais adequadas ao que é a contemporaneidade da gestão. E André, Castilho, olha só. Então, o André citou aqui a relevância do Brasil. Número 1 do mundo em número de profissionais. E no somatório, e se somar todos os advogados do mundo, não dá a quantidade de advogados brasileiros. Olha isso, olha isso. Então, Só para você ter uma ideia, doutor Fernando, Portugal, por exemplo, tem 34 mil advogados. E a França tem 80 mil advogados. Então, assim, né? Só 80? Só. E nós temos algo em torno de 1.400.000, há uma variante aí, obviamente. E 900 mil, que é um contingente que vem eles que se estão agrega. concluindo o curso, mas não só uma informação no meio disso, que nós temos atualmente cerca de 500 novos cursos já aprovados no MEC, iminentes de serem autorizados já foram. Mas tem uma discussão da OAB para não ofertar esses cursos da modalidade online. Porque, a meu ver, não faz sentido. Se você tem enfermagem online, o direito pode ser feito tranquilamente online. Mas talvez por conta desse grande contingente de profissionais, e já tem uma crise grande no mercado jurídico, né? E aí eu acho que é uma outra discussão. Mas eu não sou contrário a ter esse número de profissionais. Até porque alguém que se forma em direito se torna uma pessoa melhor, um melhor pai, um melhor filho, conhece melhor, falta gestão. Normalmente, comparando aqui com o médico também não sabe. Ele vai montar uma clínica, que é uma empresa, mas ele não tem a menor noção do que é uma empresa. Ele só é médico. Mesma coisa o advogado. Então, eu acho que um curso de... Não sei se na grade do curso de Direito, porque eu fiz um PPC, um curso de Direito, que é o da IPD, não cabe. São 5 anos e você tem que estudar, você tem ideia da amplitude disso, né? Os novos direitos, hoje você tem direito indígena, você tem direito digital, que é relativamente novo. Então não cabe, teria que ter 6 ou 7 anos de curso para ter gestão no meio disso. Talvez. Mas existem tantos cursos, chamam de advocacia 4.0, chamam de gestão de escritórios jurídicos, tem como você agregar na formação cursos extracurriculares. Mas eu acho que é um problema que a gente tem que discutir mais, e você tem toda a razão. Há muita gente, há muitos cursos, e a discussão é para onde vai essa gente toda. Vou aproveitar, vocês dois. Vou entrevistar o André e você agora também. Perguntar, na verdade. Né? Como é que o mundo vê esse número? Porque chama muita atenção. Deve ser um negócio, deve ser bom, né? Porque se tem tantos advogados. E por que temos tantos advogados? Como é que o mundo vê isso, André? E por que tantos advogados? Porque o brasileiro gosta mesmo de direito? André. Bom, primeiro eu queria só fazer só um complemento ao que o Dr. Castilho coloca, que é o fato de que na medicina, como ela não é uma atividade regulada, você tem muitos empreendedores que não são médicos, porque não precisam ser médicos, né? Então, as clínicas, os hospitais, os laboratórios, eles não precisam ser de propriedade de um médico. Já na advocacia, nós estamos falando de uma atividade regulada, então, independente de todos os direitos, Dr. Castilho, acho importante a gente pensar como complemento, extensão, pós-graduação, etc. e tal, em aspectos de gestão, porque é vedado que um fundo, por exemplo, invista num escritório de advocacia, o que deixa, então, a gestão como uma responsabilidade do advogado. Então, essa é só uma consideração. Vamos ver como é que o mundo vê isso. O Brasil é um grande mercado, mas é um mercado também regulado e blindado à entrada
de escritórios de marcas internacionais, pelo menos de uma maneira mais fluida, né? Nós temos vedações, etc. E tal, e aqui não cabe, podemos fazer até um outro programa para comentar sobre isso. Mas no dia que nós estamos gravando esse programa, exatamente hoje, Portugal, por exemplo, corta e cessa a reciprocidade de advogados brasileiros com advogados portugueses, o que faz com que a OAB imediatamente também cesse. Foi uma atitude unilateral. Fomos pegos de surpresa, mas é exatamente essa questão de que você tem hoje em atividade em Portugal 10% dos advogados são brasileiros. Eles até comparam com a crise dos dentistas, né? Nós que somos um pouco mais vividos, eventualmente, eu sou mais vivido. Sim, somos. Vivemos isso com a questão dos dentistas há 20 anos atrás, que era essa migração. Então, nós temos uma pressão muito forte do mercado internacional, das grandes bancas querendo entrar no Brasil, ou seja, que essa regulamentação fosse flexibilizada. A OCDE exigiu que para que o Brasil fizesse parte, essa é uma das exigências. Os portugueses não quiseram aproveitar essa brecha? Fizeram Não, o contrário. Todo mundo não vieram. vieram. Não vieram. Alguns escritórios de esporte, principalmente, vieram para cá. Mas vem isso, o mercado fora, quer dizer, o mercado que se sensibilizaria com o Brasil, só respondendo a sua pergunta, seria o americano, que de uma certa maneira conhece o mercado brasileiro e de uma certa maneira até se corresponde com ele por meio de acordos operacionais permitidos e tudo mais, e o mercado britânico, que é o maior mercado da Europa, né? Os espanhóis não se aproveitaram disso, os portugueses também não. Os espanhóis hoje são advogados muito procurados no mundo todo, é uma característica da advocacia espanhola que gera essa procura. E só para terminar, o que me chamava a atenção nesse mercado é que o pouco conhecimento e o pouco fluxo de informação que o mercado da advocacia brasileira tem da advocacia internacional. Eu brinco, doutor Castilho, que a advocacia brasileira é ensimesmada, né? E que não soube olhar para fora e poderia se nutrir de algumas questões internacionais. Então, o meu papel, um pouco no gesto de gestão e nos meus artigos, etc., é trazer essa experiência internacional, porque eu acho que ela compõe com a experiência nacional. Isso não tem nenhuma afronta à regulação, as blindagens são necessárias em todo o mundo, e elas existem em todo o mundo, então também não é uma coisa, o Brasil não. Existe regulação em todos os mercados. Mas me chamava a atenção o fluxo de advogados, muitas vezes formados pelas excelentes faculdades brasileiras, procurando LLMs, né, que é essa pós-graduação fora do Brasil, e não traziam para cá, quer dizer, o conhecimento que tinham lá, que absorviam lá, ficava restrito à jurisdição internacional, que você não pode aplicar aqui no Brasil. Mas não, estudavam aquilo que era absolutamente necessário, que é os modelos de gestão de escritórios de advocacia internacionais. Desculpa que eu me estendi, mas era para dar esse panorama. Uma aula aqui. Bem, o que eu posso dizer em relação a essa questão é que o Brasil tem 203 milhões de habitantes, né? O acesso à educação, e aqui vamos falar o que é bom também, o acesso ele foi ampliado porque 20 e tantos anos atrás não tinha, né? Nós tínhamos em São Paulo 4 faculdades de Direito. Hoje eu não sei contar, mas há muitas faculdades. E eu acho que esse acesso, os cursos que têm maior demanda, e as pessoas têm aquele sonho de entender que o advogado é uma carreira com nobreza, é uma carreira que dá muitas possibilidades, não só as de concursos. Então, eu acho que essa procura, Renato, não é porque é bom só. Muita gente faz direito, mas não exerce. Eu conheço muita gente que é formado em direito e tem fez direito e depois vai trabalhar com beleza, vai trabalhar com qualquer outra coisa, né? Então, eu acho que esses 900 mil que estão aí hoje, os acadêmicos que estão na eminência de se formarem, quantos desses serão advogados? Quantos desses terão seus escritórios ou trabalharão como executivos? Então, é incipiente, porque não tem. E não é porque não é uma questão de ser bom, ser melhor, ou faculdade A ou B. É que não há espaço. Mas eu acho que o diferencial dos profissionais hoje
é buscar e é como você falou, você tem que talvez estudar a gestão. Faz direito para conhecer o direito, mas você vai também estudar gestão para trabalhar como gestor de um escritório. E eu acho que existem tantas novos caminhos, né? Então é isso, mas é uma coisa boa. Eu gosto do acesso. Eu acho que o acesso não é o problema. Aproveitando, olha a pergunta. Sim, Porto a nossa Alegre. sessão. Porto Alegre, isso aqui, como é que fica com a atividade jurídica? Cortei o Castilho, desculpa. Não, é que eu estou ansioso para saber. Eu ia fazer nossa pergunta, Eu mas quero abriu, saber. eu falei, deixa eu aproveitar aqui, ó. Isso aqui é para Porto Alegre. Chat GPT, inteligência artificial, impactos na advocacia, André. Perfeito. Primeiro, também gostaria só de fazer uma colocação que em nenhum momento eu cito os números grandiosos porque somos um país grandioso, né? Sim. E eu não vejo problema nenhum nisso. Sim. E não vejo mesmo nenhum problema. E acho que a formação em um curso de direito é uma formação perfeita para qualquer ramo de atividade. Então, acho isso. Eu costumo brincar que no Uruguai tudo seria diferente, né? O Uruguai é do tamanho de Santo Amaro, aqui de São Sim. Paulo, com 3 milhões de habitantes, né? Nascem 3 milhões de brasileiros por ano. Então, nós nascemos um Uruguai por ano. Então, obviamente, todos os nossos números passam a ser grandiosos e tem que ser assim. Não vejo problema nenhum. Essa é a discussão do mundo inteiro, né? No mundo inteiro, hoje, a inteligência artificial e os impactos da inteligência artificial na advocacia são debatidos. Alguns mercados um pouco mais já absorvendo isso e entendendo, acho que a absorção faz com que você entenda o papel, acho que o que a gente precisa definir aqui são papel desses atores, né? O ator vai ter participação nessa novela, viu, doutor Renato? Ele não vai estar fora da novela, ele não pode ficar fora. Qualquer resistência nesse sentido é tola, numa análise muito pueril. O que nós precisamos é exatamente entender qual o papel da inteligência artificial, uma discussão também dessa semana, que é de Nova York, né, da cidade de Nova York, sobre a contratação, né, uso de inteligência artificial na contratação de profissionais. Nova York teve que regular isso, então houve uma regulação sobre isso. Então, acho que na advocacia, como em todas as outras atividades, nós vamos definir o papel. Vamos errar muito. E quase que ainda bem, né? Porque quando a gente erra e volta, retorna, reavalia, etc e tal. Mas ele é um ator dentro desse cenário. Quem sabe não da maneira com que nós estamos agora, meio engatinhando e meio tateando, né? Acho que a gente vai encontrar um papel de instrumento absolutamente eficiente para a atividade da advocacia. E o saber usar, né? Isso que o André colocou, inclusive, saiu semana passada uma sanção para advogados de Nova York que usaram indevidamente, sem confirmar as referências do chat GPT naquela ação contra aquela companhia Exatamente. aérea. $5 mil de exatamente. multa para cada, né? Quer dizer, precisa haver revisão, né? Porque ele se anima, né? A inteligência artificial, acima de tudo, é animada. Ela vai, né, inclusive, em alguns casos, criando jurisprudência, que não existe. Criando jurisprudência. É tanta informação que eles criam determinadas jurisprudências, precisa ser revisado. Então, acho que a gente vai encontrar o caminho correto. Mais trabalho para o André Porto Alegre. Mais trabalho, Renato. Mas Agora, uma coisa que a gente vamos tem às, visto no vamos às GPT, respostas aqui. Ele tem dito, só para... Deixar com Quando você. a gente faz uma pergunta, no final ele sempre fala, mas isso, ele deixa uma... Você tem percebido isso, Renato? Que ele nunca, ele afirma, ele traz a narrativa, fala, no entanto, isso precisa ser verificado, Mas a gente paga, né? Eu estou Pois pagando é, a versão pois 4, é. então não sei se... Qual é não a é nossa- filantrópico, né? a nossa Mas eu vou deixar aqui Vamos lá. pro Castilho aqui. Então, fiz a pergunta. Castilho vai Vamos lá. sumarizar aqui, jogar para André Porto Alegre e ver se o SULTS funciona. Vamos lá, André. Olha, então a pergunta do GPT é: a inteligência artificial pode trazer várias consequências para os advogados e o setor jurídico? Pergunta. Aliás, essa é a Eu resposta. perguntei Foi a se pergunta. Desculpa. quais seriam Então, as consequências. as consequências. Então ele pontuou aqui: 1. Aumento da eficiência. A inteligência artificial pode ajudar na automação de tarefas rotineiras, como pesquisa de jurisprudência e revisão de documentos, permitindo que os advogados se concentrem em tarefas mais complexas. 2. Redução de custos. Com a inteligência artificial, cuidando de algumas das tarefas mais demoradas, os escritórios de advocacia podem funcionar com menos pessoal, o que reduz custos. 3. Melhoria na análise de dados.
Ela pode ajudar os advogados a analisar grandes conjuntos de dados rapidamente, o que pode ser útil em casos que envolvem muitos documentos. 4. Aumento da precisão. Os sistemas de inteligência artificial podem ajudar a reduzir erros humanos em tarefas como revisão de contratos e conformidade regulatória. 5. Mudanças no mercado de trabalho. Com a automação de algumas tarefas, pode haver uma redução na demanda por advogados para tarefas de nível básico. Por outro lado, pode haver um aumento na demanda por especialistas em direito tecnológico. 6. Acessibilidade aos serviços jurídicos. A inteligência artificial pode tornar os serviços jurídicos mais acessíveis ao público, através de chatbots que fornecem consultoria legal básica, por exemplo. 7. Desafios éticos e legais. O uso da inteligência artificial no direito também pode levantar questões éticas e legais, como a responsabilidade por erros cometidos por sistemas de inteligência artificial e preocupações com a privacidade de dados. E aí conclui dizendo: é importante notar que a inteligência artificial é uma ferramenta que pode auxiliar os advogados, mas não substitui a necessidade de julgamento humano e habilidades interpessoais do exercício da advocacia. Olha que ele trouxe com grandeza. Cada um desses pontos aqui, André, daria para a gente fazer um podcast, né? Sem dúvida. Discussão. Sem dúvida. Mas sem dúvida. destaca daqui o que você... Não, eu destacaria se me permite, a inteligência artificial e o chat GPT, eu destacaria, ele fez 8 observações, né? 7. Eu vou colocar a 8ª, então, até porque Perfeito. meu pai dizia que 7 é conta de mentiroso. Sempre falava isso, sempre meu pai falava assim, né? 7 é conta de mentiroso, então eu não tô... Deixa mais uma. Não há nenhuma, mas eu vou colocar a 8ª. Eu acho que todas essas questões são absolutamente pertinentes, ele coloca sem problema absolutamente nenhum, mas tem uma questão que é a gestão. Os escritórios vão ter que se profissionalizar, inclusive para saber que papel nessa orquestra o ChatGPT e a inteligência artificial possuem. Se nós tivermos escritórios desorganizados sobre o ponto de vista de recursos humanos, desorganizados sobre o ponto de vista de comunicação e marketing, desorganizados sobre o ponto de vista financeiro, desorganizados sobre o ponto de vista da administração de uma maneira geral, o ChatGPT não vai conseguir, a inteligência artificial não vai conseguir ter um papel, na realidade, de relevância que pode ter exatamente cumprindo e cobrindo todas essas atividades. Então, a ressalva e o disclaimer que ele faz no final, não vai haver, não somos dispensáveis, e aqui não tem nenhuma resistência. Porque eu acho curioso uma coisa, hoje quando a gente coloca assim, olha, não substitui, mas agrega, que as pessoas, na minha idade principalmente, as pessoas, o velhinho tá falando, né? O velhinho tá resistente. O velhinho não está resistente a nada. Mas o velhinho, no caso eu, acredito que as estruturas organizacionais, denominadas como sociedade de advogados, necessitam se preparar, inclusive, para esse novo ator. E eu acho que isso passa obrigatoriamente pela gestão, por uma avaliação dos quadros hoje funcionais, por um processo de contratação absolutamente eficiente, por modelos operacionais que possam receber a contribuição que a inteligência artificial pode dar para um escritório de advocacia. Eu ouvi essa semana uma coisa bem interessante. O André, em hipótese alguma, é um velhinho. Se você é velhinho, nós vamos ser o quê, então? Então, vamos... O ChatGPT falou que você não tem idade para isso. Né? Mas eu escutei essa semana que há uma tendência isso já está acontecendo, de valorização de profissionais mais experientes e que acompanham um avanço tecnológico. E tem uma explicação muito interessante para isso. Por quê? Porque o acúmulo de experiências, de palpites, né, da própria gestão, da percepção por parte desses profissionais que já têm 15, 20, 30 anos de experiência, isso não está sendo incorporado pelas ferramentas lógicas. Então, aqueles que já não têm tanta experiência já acompanham a evolução da própria ferramenta lógica. Aqueles mais experientes têm algo a mais. Interessante colocar isso. Interessantíssimo. Começando esse debate agora. Até porque tem algumas pesquisas que eu faço principalmente sobre a advocacia, que é o meu território de estudo, né? Questões muito anteriores à adoção da internet, sob o ponto de vista de acúmulo de dados, já não existem. E nós temos, por exemplo, o Flashfield, é um escritório de 1746.
Bom, se sobreviveu até hoje, alguma coisa deve ter dado certo, né? E não ouvia nem o Versa, nem o Gesto de Gestão. Então, eu costumo brincar que em não nos escutando, alguma coisa eles sabiam, que não estão registradas, que não fazem parte do Learn Machine e que podem ser fundamentais. Sob o ponto de vista, claro, estou falando holístico e alegoricamente, né? Sim. Mas é muito interessante isso, porque tem algumas experiências pessoais. Claro que eu fui lá no Flashfield só para falar de um escritório de 1743. Claro. Né? Mas acho que isso faz bastante... Superou o restaurante mais antigo do mundo. Né, que tem 100 anos a mais, a menos. E a farmácia, né, que fica em Florença, né, a farmácia mais antiga. Mas essa é de 1600. Negócios mais antigos, né? Farmácia é uma coisa que não sempre teve. Sempre. A questão é como sobrevivem, né? Porque esse é o dado interessante. Há uma percepção que nós estamos vivendo a terceira geração. Quando se fala isso, não significa pai, filho, neto, né? A terceira geração de escritórios de advocacia no Brasil. Nós não temos nenhum escritório, estamos perto, mas não temos nenhum escritório com mais de 100 anos até hoje. Então, isso é uma questão de perenidade. E quando nós falamos sobre gestão, a gente fala também de modelos de perenidade. Como é que um escritório consegue se perenizar com todas as mudanças, com todas as transformações, com a inteligência artificial, por exemplo. Então, nós ainda estamos, já nos Estados Unidos, possivelmente, e no Reino Unido, nós estamos possivelmente na 5ª geração de escritórios, ou seja, escritórios que conseguem superar, que com certeza já não contam mais com os seus fundadores. Isso aí, até recentemente, essa semana que nós estamos gravando também, o chairman do Mintz, que é um grande escritório, até muito tecnológico, morreu com 85 anos. Eu estou colocando questões que para nós ainda são, nós ainda estamos engatinhando também sobre esses aspectos. Mas perenidade é um aspecto de gestão. Tem uma pergunta, você tem? Não, temos muitas, mas... Não, que isso. Suits. O seriado Suits, né? Sim. Muita gente deve ter acompanhado. Para quem não acompanhou, fica a recomendação, porque tem muitas questões de gestão, apesar de ser focado em escritório de advocacia, mas é muito interessante, né? As intrigas, os planos, a própria modéstia ou falta de modéstia, o nome na placa, os julgamentos, né? Os planos, as artimanhas, as ideias, né? É muito interessante. O mais interessante é que eles acham a solução do nada. Às vezes sai da pasta. Não, agora esse... Então, claro que guardadas é espetacular, né? Eu penso até em rever. Então, acho que é gostoso. O meu filho viu as 5 temporadas na pandemia. Eu revi algumas, mas eu quero rever agora inteiro. Começar. Que é muito legal. Muito fica a dica aqui. Mas o que você acha do Suits, André? É aquilo mesmo? Eu sou fã. Mas aí com algumas... Sou fã, assisti tudo. E sempre quando paro e não tenho nada para ver, é o que eu vejo, né? Aleatoriamente, porque agora que já acompanhamos. Eu acho que a gente tem que... Essas alegorias todas, e essa alegoria, né? Obviamente, ela é composto por uma carga dramática de personalização na construção de determinados personagens, que de uma certa forma é o que nos fascina em um determinado momento, né? A gente gosta mais de um, menos de outro, acha o que dizer. Essa é a forma com que, principalmente a indústria americana, e aí eu falo até com 10 anos de cinema, né? Como que a indústria americana constrói essas narrativas, né? Mas o que me impressiona no Suits é a pesquisa anterior, pretérita à construção do próprio enredo. Né? Ali houve uma pesquisa tremenda sobre como é que funcionam os escritórios numa realidade americana, norte-americana, e isso é que é impressionante, porque tudo que está ali foi extraído de casos absolutamente reais, inclusive, doutor Castilho, a tirada de cartola de determinadas soluções. Então, se a gente consegue abstrair de uma certa maneira o que nos fascina, e é natural, porque me fascina também a todos nós, a construção dos personagens, né? A linha dramática dos personagens, e aí com seus anseios, com as suas angústias, com os seus relacionamentos, com as suas frustrações, isso é o que faz, esse é o pano de fundo. Mas a pesquisa que os roteiristas fizeram, todos aqueles casos estão fundamentados em experiências reais que foram pesquisadas dentro de um escritório de advocacia, inclusive as crises. A crise da placa
É uma crise, né, doutor Renato? Que eu posso contar, eu posso Quantos? contar aqui no Brasil quantos tem. A crise, há um episódio especificamente que eu gosto muito, que é quando ele apresenta o cheque para ser sócio. Ele leva um cheque para ser sócio. Nós não temos isso aqui daquela forma, mas alegoricamente nós temos. Porque nós exigimos, e é natural também, que os sócios tenham uma contribuição à sociedade que não seja só o seu apuro técnico, que é um pressuposto. Então, quando ele entra na sala, tá aqui o meu cheque, eu sou sócio. Eu estou falando, né? Não estou dando spoiler, né? Peço desculpas que o doutor Renato pediu para todo mundo ver e eu falo, mas podem ter certeza que vale a pena, e eu gosto muito por conta da onde ele foi se inspirar. E aquilo tudo existe. E aí é um ambiente muito bom, né? Eu chego em alguns escritórios, doutor Castilho, muito divertido, e quando eles têm vidro, já todo mundo fala, é sujo. As pessoas comentam, etc. E acho que tem uma outra coisa ali interessante, sob o ponto de vista de recursos humanos, que é o entendimento nos Estados Unidos muito estabelecido do que é um associado, da possibilidade, que é assim que eles chamam, nós temos algumas dificuldades, às vezes, de denominar dessa maneira, como é que um associado pode ascender dentro de uma estrutura, o que é necessário, o que não é necessário, e assim sucessivamente. Então, gosto muito, sou fã. E nós somos mais parecidos com o modelo americano, o modelo europeu, ou somos híbridos? É difícil estabelecer um modelo europeu com essa rigidez acadêmica. O Dr. Renato é um professor, né? Na essência, né? Porque só os britânicos teriam um modelo muito caracterizado, né? Nós, sem dúvida nenhuma, nos inspiramos muito mais nos modelos americanos do que no modelo europeu, que está restrito um pouco à forma com que o Reino Unido trabalha, né? Eles têm uma forma de expansão também que é muito interessante. Os ingleses são ótimos, né? Nessa questão. Eles continuam colonizadores, viu? Assim, não, eles são incríveis, assim, até sobre o ponto de vista da influência hoje que eles têm, que eles tinham. Nós tivemos uma ruptura. A gente nunca se dá muito conta aqui no Brasil de determinadas coisas que são impactantes, né? Por exemplo, a guerra da Ucrânia abalou a advocacia internacional. Nós não sentimos nada, mas abalou a advocacia internacional porque os escritórios americanos e britânicos tinham uma performance dentro da Rússia muito grande e tiveram que sair pelos embargos, né? pelas limitações comerciais. E aí tiveram que procurar outros lugares. Foram primeiro para o Oriente Médio, não se adaptaram tão bem, por uma questão aí realmente de processo, né? Quer dizer, há uma dificuldade. O modelo do judiciário é muito diferente, com outras interferências, etc. E tal, e que também não há uma discussão de mérito, e sim uma característica. E agora começam a ir para a Ásia, que já era um lugar onde eles percebiam uma possibilidade de crescimento. Então, nós somos muito mais parecidos com o mercado norte-americano, que tem uma questão expansionista também, mas, quem sabe, menos agressiva do que os ingleses têm. Os ingleses gostam mais disso. Os americanos fazem, mas não gostam muito. E eu acho uma pena que nós, no Brasil, com esse tamanho de advocacia que nós temos, nós não também sermos expansionistas do ponto de vista da América Latina, que é um mercado muito grande. Você sabe, ainda sobre assuntos que... Você perguntou assim, o que leva as pessoas a fazerem direito? Muita gente começou a fazer direito depois de ter visto a série, porque vê aquele... Parece ali um glamour, uma vida... Eles acordam e dormem pensando nos problemas, vivendo os problemas, como se nem vida pessoal eles tivessem. E muita gente realmente fala, eu quero ser igual o Harvey, eu quero ser... Então eu vou... Então tem uma inspiração de muita gente... eu tive alguns alunos que falavam mesmo, assim, não, meu sonho é aquele escritório bonito, de vidro, moderno, né? Não vai ter aquela vista de Nova York, porque de Manhattan, porque né, vai ter que se contentar aqui, mas em breve teremos um convidado aqui que vai trazer muitas coisas parecidas, né? É verdade. Aguardem. Agora, nós temos uma... Aliás, é um grande exemplo de tudo isso que nós estamos falando. Agora, nós temos uma Aliás, questão... Se você estiver de acordo,
nós poderíamos até pensar em convidar o Porto Alegre para participar como convidado especial Seria sensacional. desse debate. Que tal? Eu acho que já é. Está convidado. Obrigado, Nós- obrigado. Os bastidores falaremos. Tá bom, tá ótimo. Eu só quero falar uma coisa que é muito curiosa, porque a sua vida acadêmica também, e na condução de uma das grandes escolas de direito do Brasil, é que nos Estados Unidos se reputa a um advogado que trabalha muito bem com o TikTok, só para fazer um comentário, um aumento sensível na procura de cursos de direito. É curioso isso. Tem um advogado. Agora há outros com esse movimento também. Mas chegou a haver uma questão de que essa questão de... ali era por um motivo ao contrário do Sultz. Quem sabe trazer para o dia a dia. Esse advogado trazia as questões da advocacia de uma maneira muito divertida. Ele é muito divertido. É um advogado americano de origem italiana, então ele cantava, ele fazia. E os jovens, ao responderem determinadas questões sobre por que você está procurando direito, começaram a citá-lo. E aí até tem uma matéria sobre isso, tem uma reportagem sobre isso, dizendo o seguinte: olha, é o TikTok fazendo com que... Porque houve uma queda, houve um declínio na procura de cursos de direito nos Estados Unidos e há uma ascensão hoje. As matrículas hoje voltam a patamares que estavam próximos antes da crise, porque é uma outra coisa que nós não damos muita atenção no Brasil, foi o impacto de 2008 na advocacia americana, que foi terrível também. Muito bem. Chegamos ao final, Olha, né? posso fazer uma última... Contigo? Eu tenho na minha caixinha aqui várias perguntas, mas talvez você dissesse, então, para as pessoas que estão começando as suas carreiras, os pequenos escritórios, que são pequenos empreendedores, né? 3 dicas que você possa deixar básicas de gestão para quem... errar, todo mundo vai errar. Faz parte do contexto todo. Mas o que você pode deixar aí como dica? Eu estou falando 3, mas você pode falar puxa 8, vida, que é o você sabe número que isso é uma... mais certeiro também, né? Esse é o meu dia a dia, mas quando parte para as listas é sempre complicado, né? Não precisa ser porque lista, a gente, não. não, porque a gente atende pontualmente, né, o que os escritórios demandam. Primeiro, eu acho que para que as pessoas tenham exatamente certeza de que são empreendedores da advocacia, né? Porque senão você pode ser um belíssimo advogado assalariado ou um belíssimo associado sem problema nenhum. E existe uma coisa que é o intraempreendedorismo, que a gente não considera e que na advocacia é fundamental. Num escritório como o Opsi Bloom, por exemplo, eu sei que os advogados podem intraempreender. Eles não precisam sair de lá para estar desenvolvendo aquilo que eles querem. Então, ter essa noção se é exatamente isso, né, que você quer é uma questão interessante. E aí, para isso, acho que tem que ter uma capacidade que é de gerar negócios, quer dizer, se entender também como originador de negócios. Não existe escritório sem cliente. Então, uma dica que eu dou é, tenha primeiro o cliente, depois monte o escritório, né? Não precisa procurar a sala, não precisa comprar a mesa, não precisa comprar a cadeira confortável, o computador. Tenha o cliente. Se você tiver o cliente, com certeza você tem um escritório. Se você tiver um escritório, não sei se você vai ter um cliente. E a última coisa, só para ficar com as 3, né, quer dizer, essa predisposição, essa questão de ser um originador de negócios, e a terceira é um entendimento de que o nosso negócio é feito por pessoas, né? E aí a mesma atenção que a gente tem, às vezes, com o fabricante, eu não sei o que o doutor Renato colocou, acho que de sapato, né? Que deve ter aquela máquina italiana que costura o salto com brilhantismo, né? A gente precisa ter também uma atenção bastante grande com os recursos humanos que compõem o nosso escritório. Até com a coragem de, eventualmente, entender que aquela pessoa, por melhor que seja, não serve para o propósito que eu tenho como escritório. Porque isso é legítimo também e é justo também, né? Quer dizer, a atenção com a pessoa, inclusive com as pessoas que eventualmente vão ser, de uma certa maneira, dizer assim, olha, você vai ser melhor em um outro lugar. Isso não é... Então, eu acho que esses 3 aspectos compõem um kick-off, né, doutor Castilho? Assim, um começo de jornada que realmente vai ser, e tomara, exitosa e feliz para todos. Muito bem. Bom, muito obrigado, André. É uma honra. Obrigado aos senhores. Já convidamos e reitero aqui para que volte especificamente nesse episódio que nós vamos trazer um
um grande advogado e outros também, que você vem aqui, porque Ótimo. tem muita coisa Vai ser para a gente aprender com você. Muito Foi uma obrigado, honra. viu? Obrigado e parabéns. Obrigado pelo gesto de gestão. Deus abençoe a todos. Um abraço. Até a Obrigado. próxima. Abraço. Versa Podcast.